Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS entrando no ar nesta segunda-feira com muitas informações para você. Band TV para todo o estado do Rio Grande do Sul, live do YouTube. É claro que a gente vai projetar o jogo do Inter. Vamos falar da combinação de resultados, a boas notícias. Outra notícia não é tão boa assim. Enfim, a luta do Internacional para, quem sabe, ambicionar o título do Campeonato Brasileiro. Mas o nosso primeiro assunto é o Grêmio, porque a desconfiança voltou e a gente tem enquete interativa convidando a todos vocês para que participem conosco. Qual é o principal problema do Grêmio? A qualidade dos jogadores? A falta de confiança do grupo? Ou é porque os cascudos estão fora de forma? Matheus Dávila na Central Band do Esporte. Matheus, o Renato deu um puxão de orelha, escancarado, aberto, público, e foi forte depois de mais uma derrota do Grêmio, desta vez para o Novo Horizontino na última sexta-feira. Boa tarde, Dávila. Salve, Meneghetti. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi a famosa luz alta que o Renato Portaluppi deu na última sexta-feira, depois de não gostar da atuação do Grêmio. Quando ele fala de não gostar, ele estava falando, claro, no aspecto coletivo, mas também no individual. E o Renato ele foi muito claro sobre o futuro, que mudanças poderão acontecer no time, que ele está disposto a trocar peças por um melhor desempenho. A gente acompanha. Aconteceu, que sirva de exemplo. Isso não vai mais acontecer, porque essa conversa que eu tive com eles agora, após a partida, deixei algumas coisas bem claras. A gente vai aprendendo, isso que essa troca de ideias que eu tive com eles hoje, pode ter certeza que terça-feira vai ser novamente diferente. E não é que depois vai ter um jogo fora de casa que vai voltar a ter, de repente, essa tranquilidade que infelizmente teve hoje. Não. Pode ter certeza que se não correr, a única opção que eu tenho é tirar. Então eles estão bem conscientes disso aí. Mais uma vez eu peço o apoio do nosso torcedor na próxima terça-feira para a gente, de vez, embalar para subirmos para a Série A. Vamos avaliar isso da maneira profunda que esse assunto merece. Quando um treinador de futebol do tamanho do Renato, com a história, com a biografia que o Renato tem no Grêmio, diz isso, se não correr, eu não tenho mais nada a fazer e eu vou tirar, quando ele faz essa ameaça, é porque o Renato já identificou, já diagnosticou que tem gente que não está correndo no Grêmio como o time precisa. Senão ele não diria isso. Se os jogadores estivessem ao menos correndo dentro da sua ruindade, o Renato não diria esta frase. Se não correr, eu vou tirar. Portanto, César, na minha opinião, está claro, tem gente no Grêmio que não está correndo. Meneghetti, qualquer pessoa, precisa ser expert em preparação física, entende que o Grêmio é um time que tem jogadores completamente fora de forma. Completamente fora de forma. Esse último jogo mostrou. O Diego Souza, com todo respeito, ele não conseguiu baixar o peso, ele não consegue, tá? Mas ele faz gol em casa. Tudo bem, então quando precisa correr, ele não pode jogar. Ele vai jogar quando não precisa correr. O Edilson, da mesma maneira. O Lucas Leiva, de certa forma, também mostrou que está com muita dificuldade física. E depois entrou o Elkson, que tem o meu corpo. E que até se dedica, corre, tenta. Se o Renato conseguir, de alguma maneira, entender essa necessidade, Meneghetti, já vai ter servido, porque há 2 anos o Grêmio tem um time fora de forma. E futebol não aceita desaforo, é um saco repetir isso todo dia aqui. Futebol não aceita desaforo. Futebol é um esporte de alto rendimento. Futebol é um esporte que a primeira situação que precisa acontecer é ter saúde para jogar, é ter preparo físico para jogar. E nem isso o Grêmio conseguiu construir, o que é lamentável. Fala, Baldassi. A gente pode passar 2 horas aqui explanando o quanto o time do Grêmio é ruim. 2, 3, 4 horas e nós vamos ter argumento e embasamento sem fim para explicar o quanto o time do Grêmio é ruim. Mas a premissa citada pelo César é a mais importante para analisar o que está acontecendo. Por pior que seja o Grêmio, ele não é pior do que o Novo Horizontino. E isso já deixa claro, já nos coloca à mesa o que a gente deve analisar. E passa necessariamente por falta de comprometimento. O ruim time do Grêmio tem a obrigação de ser melhor que o Novo Horizontino. E quando a gente fala em falta de comprometimento,
A gente fala em falta de comprometimento no envolvimento com o jogo em si e a gente fala de falta de comprometimento com um cuidado pessoal. Claro. Um cuidado pessoal. É inadmissível nós estarmos há 1 ano e meio dizendo que o Diego Souza está acima do peso no time do Grêmio e ele não ter tomado uma atitude para mudar essa realidade. Isso é falta de comprometimento. O Edilson daquela forma em campo é falta de comprometimento. O Elkeson daquela forma em campo é falta de comprometimento. Então, assim, o Renato, quando dá esse recado, e obviamente não falou ao Léo, não falou sem motivo para jogar para a torcida, ele falou com motivo, porque ele viu o escândalo que foi um Grêmio sem comprometimento dentro de campo. O Grêmio, de repente, corre riscos, talvez nem tanto, na Série B, mas apresenta instabilidades, deixa o torcedor apreensivo por única e exclusivamente falta de comprometimento. Ruim, nós já sabemos que o Grêmio é, mas é um ruim para subir com folga. O problema é a falta de comprometimento. Ribeiro. Existe na psicologia algo que se conceituou como indústria do consolo. Indústria? Do consolo. No futebol é assim. Tchê, eu jogo muito. Mas como eu estou sem comprometimento, ou como eu estou brabo com o treinador, ou estou com uma forma física, eu não estou rendendo. Mas eu jogo muito. Me desculpe, mas vocês estão fora do prumo. Vocês não pegaram o cerne da questão. Opa. Essa história de jogar para a torcida, o Renato jogou para a torcida. Ou vocês acreditam realmente que os jogadores do Grêmio não correm, que eles não têm atitude? Eles correm pra caramba. Quem assiste o jogo, vê. Eles correm pra caramba. Ah, mas a falta de peso. Há quanto tempo o Diego Souza está falta de peso? Há quanto tempo? São quase ex-jogadores. Então, assim, isso aí é desculpa, é consolo para o mais importante, que nem o Renato, com a sua luz, com o seu tamanho, vai fazer, que é dar bola, falta é bola. É pior que o Novo Horizontino? Parem de mascarar, falta é bola. O Grêmio é menos pior que o Novo Horizontino. Então, o que acontece? Só que o Grêmio é tão ruim que ele vai alternar alguns momentos melhores, outros momentos até de vexame, como é o Grêmio na Série B. O Grêmio tem 2 vitórias fora de casa, 2 vitórias fora de casa. Então, gente, vamos parar de mascarar esse negócio de atitude, de garra. O que falta é bola, que o Grêmio não vai ter. Mas o Ribeiro... E pra sorte do Grêmio, Baldasso, pra sorte do Grêmio, ele ainda é, com todos esses problemas, menos pior que a maioria dos seus concorrentes. Mas o que nós estamos tentando mascarar? Nós estamos há 1 ano e meio dizendo que o Grêmio é ruim. Não, nunca ninguém tentou mascarar. É que o Grêmio... Não é. É que o Grêmio ser ruim, o assunto Grêmio ruim já passou, Ribeiro. É chover no molhado, tu vem aqui dizer que o Grêmio é ruim. Só que o Grêmio ruim tem obrigação de jogar tudo maior. Não. Vocês estão elencando como falta de correria, que foi o que o Renato fez. É que a gente já fala há 2 anos que é ruim, Ribeiro. JB, eu quero te ouvir. Não, eu quero humildemente ceder o meu espaço para a tua avaliação, porque eu não quero avaliar o jogo. Eu quero avaliar o pós-jogo e a consequência disso, porque eu acho que tem um ponto minimamente positivo no que aconteceu, Meneghetti. Não, eu quero que tu fale esse ponto positivo, tô curioso. Eu e o mundo estamos curiosos para ver esse teu ponto positivo. É ruim. Ninguém vai negar, eu não estou passando pano, é ruim, concordo com tudo que vocês falaram. Com o Ribeiro, não, mas o Ribeiro falou uma coisa óbvia, o time do Grêmio não é bom, ele tá só sublinhando isso, há 2 anos, que o time do Grêmio não é bom, ele se repetiu, para não ser um cara repetitivo, tal qual o Ribeiro Neto... É que ele está dizendo que nós estamos fora do prumo. Sim. Nós estamos fora do prumo e ele está certo. Não, vocês vão entender. E ele aí diz uma tese que nós estamos falando há 2 anos e meio. Não é isso. 2 anos e meio. Me desculpa. Vou parecer prepotente, mas eu não sou, você sabe, tá? Eu vou ter que desenhar para você, não é isso que eu falei? Então desenho. Que ele é ruim, todos nós sabemos. É que o César e o Baldasso estão elencando, junto com a frase do Renato, que o problema do Grêmio agora é falta de correria. Não é isso, não mudou nada. Tá, Ribeirinho, vamos lá. Brilhante, Ribeiro, parabéns. No jogo contra o Novo Horizontino, até eu acho que faltou correria, tá? Mas não é só esse problema, o time do Grêmio tem dificuldades. Mas assim, ó, gente, eu concordo com tudo que foi falado. Mas vamos lá. O César ontem, eu conversei com o César Cidade. O César ontem finalmente começou a entender que não dá. Que o ideal seria tirar todo mundo, que é uma coisa que eu falo aqui, que o Ribeiro fala aqui, que várias pessoas falam. O Renato chegou e o meu medo era, o Renato ok, eu entendi o presidente Romildo, ele não queria terminar a sua gestão, que tem 2 títulos importantes, que tem feitos relevantes e outros nem tanto, que todo mundo sabe, mas uma bagunça que estava de ambiente, não por conta do Roger, mas pelo ambiente que estava. E aí ele trouxe o Renato, eu entendi trazer o Renato. Mas aí, o primeiro jogo, nós todos já ficamos. O Renato é o cara, o Renato vai melhorar e tal. E aí se imaginou o seguinte, quem sabe o Renato pro ano que vem?
A gente já estava projetando o Renato para o ano que vem. Não é o Renato que vai fazer varinha mágica, que vai melhorar as coisas. Não é com esse grupo que as coisas vão acontecer. Talvez ter ido mal e talvez o Renato não flanar na Série B e subir com 5 vitórias consecutivas, tá? Subir com 5 vitórias consecutivas, porque era o que a gente estava começando a imaginar, possa ser bom para o Renato não ficar no ano que vem, que pode ser uma boa pro Grêmio. Tu não quer o Renato ano que vem? Bom, eu acho que a gente tem que rever. E 2, não começar, porque daí já ia começar... Com a mesma velocidade que nós vimos, tu viu também, JB. Com a mesma velocidade que nós vimos no primeiro dia, que o Renato era o cara, tu viu que o Renato não era um dia depois. Não, mas eu só estou dizendo assim, eu não estou sendo definitivo, eu só estou colocando, talvez o que aconteceu seja um alerta e não subir assim com 10 vitórias consecutivas seja bom para todo mundo dizer assim, calma, porque, Meneghetti, a gente se conhece aqui. Daqui a pouco a gente ia dizer, tá, mas olha só, de repente o Renato recupera o Lucas Silva, de repente o Thiago Santos, o presidente Romildo já estava falando, o Thiago Santos. Eu quero falar um pouco sobre ruindade. Eu fui para os meus livros de filosofia para tentar entender ruindade no futebol. Não achei, obviamente, nos livros da filosofia. Baldasso, o que tu acha do Trellis? Horroroso. Horroroso. O Trellis ontem foi levado como ídolo do Vitória porque fez um gol contra o Figueirense ontem. E está colocando o Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, tem chance de fazer isso. O que eu quero dizer pegando a comparação de um jogador que nós sabemos que no Internacional é horroroso, ou foi horroroso? Sim. Ruindade, Ribeiro, ruindade é comparação. Se tu pega esse grupo de jogadores ruins do Grêmio, que todos nós entendemos ruins, mas que nós comparamos a ruindade dos jogadores do Grêmio à história do Grêmio ou a outros momentos da história do Grêmio, nós efetivamente temos que dizer que eles são abaixo. Só que esses jogadores do Grêmio, com relação aos jogadores do Novo Horizontino, do Vila Nova, do Sport, do Vasco, eles são muito melhores. Qualquer destes times, tu chega no meio, tu abre o seguinte, tá aqui o grupo do Grêmio, alguém quer, eu quero de vocês. Todos vão dizer, eu quero do Grêmio. Mas o que está no G4, César? É por isso que está no G4. Ribeiro, é por isso que está no G4, mas o Cruzeiro que tu troca pelo Grêmio, está 15 na frente. Mas aí é que é o ponto que eu quero chegar. Qual é a diferença? É o que a gente começou a falar no início do programa e é o que o Renato falou. Saúde, comprometimento, organização. Essa é a diferença. Tudo. Tá? O Cruzeiro não tem jogadores melhores que o do Grêmio. Não tem. O Grêmio mas ele tá treinado. Mas o Ribeiro... Tá treinado, tá com vontade, tem saúde, envolvimento. Demorou 3 anos para achar um time para subir. Aplicação tática. É isso, Ribeiro. Vamos parar com essa história. Isso não é verdade. Ô, Ribeiro, como é que individualmente o Cruzeiro tem um time novo, aí vai se dizer, o Cruzeiro, essa é outra verdade que me irrita. O Cruzeiro está adaptado à Série B. O Cruzeiro tem um time completamente novo. Todo mundo diz isso. Não, mas todo mundo é um saco de batata. E aí, verdade. Então, Meneghetti, lamento informar, mas quem está acostumado a jogar a Série B é o Criciúma. Quem está acostumado a jogar é o Brusque. Eles é que tinham que estar na frente, porque eles estão acostumados a jogar. Ribeiro, individualmente, tu pega aí do Grêmio 4, 5 jogadores e tu vai botar no time do Cruzeiro. Chegar e dizer assim, Jeromel não tem lugar no Cruzeiro? Tem. O Breno não tem lugar? Tem. Talvez o Breno e o Grando tem lugar. Aí tu vai olhar, daqui a pouco o Vidia Sante, daqui a pouco o Lucas Leiva. E assim tu vai achar qual Biel poderia jogar no time do Cruzeiro. 4 ou 5 jogariam naquele time. Então assim, o time do Cruzeiro no papel, ele é do nível do time do Grêmio, talvez inferior, inclusive. Só que o time do Grêmio não tem condicionamento físico. E nós estamos chegando em outubro, Ribeiro. Faltam 10 dias para outubro. Não é o time do Grêmio, tá? São 4 jogadores, no máximo. Que 4 jogadores? Que 4 jogadores? Vamos lá, me ajudem. Edilson, 4 eu te digo agora. 4 eu te digo agora. Edilson, Jeromel, Lucas e Diego Souza. Não, Jeromel não. Pera aí um pouquinho. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Mudou. O Jeromel é cantado em prosa aqui para vocês, porque o melhor jogador que tem que renovar. Mas não é mais o mesmo de 2 anos atrás. Horas, né? É um jogador que na Série A, mas ele tá preocupado em te auto-elogiar, em jogar confete pra cima, ou achar os desgastados do Grêmio? Não é isso, é que vocês estão se contradizendo. Que é o Guilherme Ribeiro. O Guilherme não é problema físico. Não, é tudo. É tudo. Claro que é físico, Ribeiro. Claro que é. E o Elkson, Ribeiro? Cadê os 4 ou 5? E o Elkson? Elkson, Edilson, Bruno Alves.
Lucas Que isso? Tá muito mal, tá muito mal. Estão querendo jogar pra Lucas, Lucas Diego Leiva. Souza. Lucas Leiva. Tá, Lucas, Lucas Leiva. Lucas Leiva não tem problemas físicos. Claro que tem! Não tem. Claro Lucas que Leiva tem! tá velho. Não tem problema. Deixa eu tentar organizar aqui só rapidamente. 7. Por 6 ou posição, 7? por posição. O Edilson tá. Acho que o Edilson todo mundo concorda. Rodrigo Ferreira é o reserva dele. Tá. Não, mas o Rodrigo Ferreira não tem problema físico, é bombadão, inclusive. Não tem problema físico. Não tem. Não, o problema dele... Tem, cara. Não. Tá acima do olho O problema dele é que a bola morde o tornozelo dele. É tipo o meu, eu também faço isso. A bola vem e ela morde, assim, aqui meu tornozelo. É outro problema. Tá, vamos lá. Edilson, vamos nos escrachados. O Jeromel e o Bruno Alves eu não concordo. Não, o Bruno Eu não Alves eu concordo. concordo, o O Bruno Jeromel. Alves tem muita dificuldade. O Diogo Barbosa é bom fisicamente, é super bom. O problema dele é outro. Aí tu pega no meio. O Lucas Leiva tem problema físico, claro. Aí é nítido que E o tá Lucas desenbocadaço. Silva que entrou. Hã? O Lucas Silva. Também tem os seus problemas. Não tem problema físico. Guilherme. O Guilherme eu acho que não é problema Isso físico. também é físico. O Guilherme é a bola que tá Jogador, botando no o tornozelo. JB, jogador que vem do mercado árabe, onde se treina um turno às 6 da tarde, em função do calor, quando voltam pro futebol ordeiro, demoram para se readaptar. A gente viu isso no Inter e viu no Grêmio em outras oportunidades. O Alex, quando veio pro Internacional, demorou um tempão para entrar no melhor da Tá, mas então nós Grêmio. temos, aí tu tem o Diego Souza. No time E titular, o três escrachados, assim, tipo, nítido, e mais o Elkson, 4. Não, tu tem 3, E 4. que Tu isso tem aí? 3, 4 no Forte. time que tu vê o mau condicionamento físico olhando a forma que a camisa Isso. está na barriga. Tu vê. Tá, é diferente de analisar a corrida. Não precisa analisar correr. Tu olha o quanto a barriga estufa na camiseta, né? Parece um Chester com aquela camiseta do Grêmio. Não dá pra jogar de branco. Não dá pra jogar de branco. Dependendo da fornecedor de camiseta que é mais apertadinho. Joga então, com a preta, joga com a preta, Então, assim, estratégia. gurizada, o Grêmio é um bando de cavalo cansado. O Grêmio é um bando de cavalo cansado em campo. A referência do Cruzeiro ela é maravilhosa, que está 15 pontos à frente do Grêmio. Este sim, flana na Série B, com um time pior do que o Grêmio e que tem comprometimento tático, organização, vontade, correria, tudo. Termina 90 minutos de jogo, tá o Cruzeiro correndo que nem um louco dentro de E campo. vamos olhar um pouco para trás. O Douglas Costa nunca conseguiu entrar na forma física ideal. Agora alguém falou de jogar de branco. Eu lembro do primeiro jogo dele, acho que foi em Recife, com uma camisa branca que parecia uma baleia. O Campas tem problema físico ao longo de todo o ano. Foi emagrecer agora, 2 semanas antes da lesão. O Campas... O Grêmio é um estaleiro de jogador fora da forma física ideal. O Campas, ele conseguiu emagrecer quando passou 10 dias com a seleção colombiana. Sim, aí machucou, né? E aí ele grave isso, olha o quanto é grave isso, cara. O que eu quero dizer, o Baldassi pincelou um pouco isso. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou aqui tentando fazer crítica à estrutura do Grêmio. Para mim é anterior a isso. Eu não estou aqui, porque o departamento médico, porque a estrutura. Não é isso, Baldassi. Eu não quero. Agora eu estou olhando o seguinte: olha o que eu já fiz. Eu já critiquei o Romildo, eu já critiquei o Paulo Luz, eu já critiquei o Marcos Herman, o Denis Abraão, o Sérgio Vasquez. Eu já critiquei treinador, tem uns 15 que eu critiquei aqui. Agora acabou isso, gente. Agora eu quero saber o seguinte: da porta do vestiário para dentro, quem é que bota a chuteira e entra para jogar? Quem é que tem comprometimento? Esse grupo de jogadores mostra que ele não tem comprometimento com a vida deles, com a carreira deles. Porque um grupo de jogadores que não consegue ser homogêneo fisicamente, não consegue que eu tenha respeito por ele. O que eu estou falando isso é que deu de criticar alto escalão e não olhar para dentro do campo. Chega uma hora, Baldasso, que é eu contra ti, eu tenho que te ganhar. Se eu não trabalhar de manhã e de tarde, eu não vou te ganhar. E te digo mais, daqui a pouco a crítica não é nem a preparação física do Grêmio. Porque se eu tenho um jogador que está gordo há 1 ano e meio, e não consegue emagrecer, não é o preparador físico. Porque se o cara não está fazendo a alimentação correta, não está se cuidando, não está fazendo, tu pode ter o melhor preparador físico do mundo. Aí o problema, sabe o que é? O paternalismo, de não mandar embora um jogador desse. Aí eu concordo. De não mandar embora um jogador desse. Que o Filipão já pediu para mandar embora o ano passado. E até agora está aqui. Quer falar, JB? Não, eu só queria rebater um ponto, mas antes dessa situação, é que eu não sei se eu conto essa história, se pode, mas aqui, já passou, vai. Certa vez o Luan estava jogando mal e estava fora de forma. Lembra que o Luan teve uma época que ele estava fora de forma. Eu fui investigar e ver e tal, e consegui com um parceiro dele, que também era jogador e tal, e o cara me vazou. Ele falou assim: cara, sabe qual é o problema? A gente foi lá, eu tava conversando com ele, ele abriu a geladeira, tinha pizza e picanha. A geladeira do cara era pizza e picanha. Ó. Que é maravilhosa, diga de passagem. Bem, escolheu bem. Mas não pro atleta.
Você entendeu? E o cara passava os dias dele comendo pizza e picanha. Pizza e Não, picanha. mas não é isso. Não. Aí é que tá a falta de comprometimento. Faz Gurizada, diferença. Tu já cobriu pré-temporada de time de futebol. Os jogadores de futebol fazem 5 refeições por dia. Porque eles treinam muito, correm muito no treinamento e precisam se alimentar tal. Para o jogador de futebol, com tudo que eles treinam, conseguir ficar gordo, acima do peso, velho, tem que ter muita falta de cuidado. O Mikael chegou no Inter com 10 acima. 10. Mas perdeu os 10. Mas já perdeu os 10. Sim, mas Ele recebeu chegou 2 salários. Tá bem. Recebeu 2 salários. Tudo bem, mas perdeu. A geladeira do Ribeiro é massinha, salsicha e pudim. Pudim tem uns lá que ele faz, um pudim, metido a fazer um pudim. Ontem tem tinha bastante pudim. Eu só queria rebater uma situação do CCD. Eu só disse pra você o seguinte, e é verdade, meu pudim é maravilhoso. Viu? Tu fez pudim ontem de noite? Fiz pudim. E tu trouxe pra gente? Eu precisava fazer alguma coisa que me distraísse. Tu trouxe pra gente? Final de semana foi muito Eu fiz o jogo do Palmeiras, ia te distrair. Palmeiras e Santos, baita jogo. Não, mas só porque eu vi um pouquinho, tá? Mas pouquinho. Aí eu fui tentar fazer um teste numa live e entrei sem querer na live do Baldasso. E eu avisei que não era pra entrar. Eu não sabia disso. Não sabia. Tá, Deixa eu Só quero dizer o seguinte pra você. vocês, tá? Só para terminar da minha posição aqui. Eu humildemente respeito todas as opiniões. Tá bem. Eu respeito. Que bom isso. Só pra entender, tu entrou na live do Baldasso de toque e de lado roupão. assim, fica aí. É sério? Sim, parece. agora Qual é vai, a escultura até famosa? Coitado do cinegrafista. Tá... Tu entrou na live do Baldasso ontem de toque e roupão. Isso, eu entrei. Mas tu chegou a entrar no ar ou não? Não, eu não quero nem saber. Eu não sei. Vamos lá, Ribeiro, fala. Eu tenho que chamar o Dávila. Vocês já estão avisados. Torcedor do Grêmio, esquece a legenda e foca em mim. Se você quer acreditar que o problema do teu time que você ama é só esse, Ninguém tá dizendo que é só isso. correria, de saúde e tal, você corre o risco de se iludir. O seu time, que você sabe, todos nós sabemos há muito tempo, é muito ruim, caro e ruim, ele corre. Ele tem até comprometimento. Ele só não consegue ser mais do que ele pode ser. Mas ainda assim, o Grêmio vai classificar porque é menos pior que os outros, tá? Não o corre. resto... Não corre, o Renato já viu. Floreio. Dávila, vamos lá. Projeção de time para o jogo de amanhã. Final decisão. O Renato hoje fecha os portões da atividade, faz uma espécie de mistério, porque as possibilidades de mudanças elas existem, ainda mais depois da frase dele na última sexta-feira. Thiago Santos, por exemplo, Meneghetti, muitos acreditam que ele poderá entrar no time. Por quê? Porque Bitelo está voltando, mas o Vilhaçante é desfalque, ele serve à seleção paraguaia. Há uma disputa a partir daí, do Lucas Leiva sendo mantido ou saindo do time para a entrada do Thiago Santos. É uma possibilidade? Não acredito. Acho que o Lucas Leiva seguirá na escalação. Fora esta mudança da saída do Vilhaçante e a entrada do Bitelo, tudo é muito especulação. O time poderá passar por mudanças, mas é o treinamento de hoje que será determinante para qualquer movimento, Meneghetti. Ô, Dávila, vamos falar agora do jogo do Internacional hoje à noite, fora de casa, contra o Atlético Goianiense, 8 da noite. E o Mano tem 3 desfalques. Que time ele está montando, Dávila? O time ele foi definido, Meneghetti. Final de semana foi muito importante para o Mano Menezes para isso. E a escalação para encarar o Dragão hoje é essa que a gente vai mostrar aí na tela. O Kehler sendo goleiro, com o Bustos, a dupla de zagueiros de Vitão e de Mercado, e na esquerda a presença do René. Aí veio o meio-campo, que foi o mistério da semana, Gabriel, Maurício e Edenilson. Alan Patrick é a opção, mas o Depena pode começar jogando. O ataque do Pedro Henrique e o alemão fechando a escalação. Essa possibilidade do Depena, ela existe pelos treinamentos, mas os indícios apontam para Alan Patrick. Esse é o time do Mano para buscar essa vitória fora de casa hoje de noite. Eu tenho dúvida, tá? Eu acho que ele vai de Gabriel, Depena, Edenilson e Alan Patrick. Eu acho que o Maurício começa no banco, Baldasso. Eu acho que não. Eu acho que o Depena começa no banco e não há problema nisso, porque o Alan Patrick não joga o jogo inteiro. O Alan Patrick sai no começo do segundo tempo e entra o Depena. Eu acho que vai ser isso. E acho que os desfalques, os 3 titulares que estão no jogo, não caracterizam exatamente um prejuízo claro, assim. Não joga o Daniel, joga o Kehler. Não tem problema. Não joga o Johnny, joga o Edenilson. Não tem problema. Não joga o Wanderson, joga o Pedro Henrique. Não tem problema. Eu tenho 2 notícias para dar para vocês. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para você, colorado, que está assistindo o programa. Amor, tu gosta muito de mim. Depende, eu gostaria de falar sem ser interrompido neste momento, porque é importante o que eu vou dizer para vocês. Então eu gostaria que você soubesse o seguinte. Existem 2 viés para analisar o que foi a rodada até agora. Dependendo do viés é positivo e dependente do viés é negativo.
Você está pensando em vaga Libertadores da América no Campeonato Brasileiro? Está pensando em vaga Libertadores? A rodada foi maravilhosa. O Atlético Mineiro perdeu no sábado, que é o balizador fora da zona da Libertadores. O Corinthians perdeu, o Atlético Paranaense não ganhou. Se tu tá pensando em Libertadores da América, velho, a rodada tá sendo uma maravilha. Se o Inter ganhar, praticamente garante vaga. Agora, se tu tá pensando em título, como eu, porque ainda tá acontecendo, se tu tá pensando em título, a rodada não foi boa. Porque o Palmeiras ganhou ontem do Santos. Numa coisa assim, ó, que não tem como entender. Aquilo tudo que eu disse que ia acontecer com o Palmeiras, depois da eliminação da Libertadores, tá acontecendo. Tá acontecendo. O Palmeiras simplesmente está desparafusado. O Palmeiras não jogou nada contra o Juventude. Ontem Abel Ferreira expulso, Danilo expulso. Ontem o Santos era melhor que o Palmeiras. O Santos era melhor que o Palmeiras. E aí o Palmeiras sendo jogador expulso. Eu tô vendo o jogo, eu falei, bom, chegou a hora. Agora é só o Santos confirmar a vitória. Por incrível que pareça, o Palmeiras conseguiu ganhar o jogo. Agora, o Palmeiras tem 2 jogos fora de casa na sequência. Contra o Galo, sem o Rafael Veiga suspenso, e depois contra o Botafogo. E o Inter, se ganhar hoje, tem 2 em casa. Ainda tá acontecendo. Meneghete, não deixa, Meneghete. Eu não posso deixa tirar o direito isso, do cara. Baldasso sonhar, cara. Não posso tirar Não, esse direito, não. cara. Sonhar, Não eu também tirem tô o direito sonhando. de sonhar. Tu não tem o direito de tirar os meus sonhos e as minhas fantasias da minha vida. O Baldacinho, Palmeiras vai desmanchado para o jogo com o Atlético. eu sonho junto contigo e deito na mesma cama, Não, inclusive. teu sonho é outro. Tu e a Monique abraçados Palmeiras lá. será goleado pelo Atlético Mineiro. Agora, a única coisa que, gente, é que é muito difícil, às vezes, a minha posição no programa, porque assim, o Baldasso leva por uma loucura, o César para outra, o Ribeiro por uma terceira loucura. O Ribeiro, acho que ainda pode ser rebaixado. Exatamente, com uma terceira completamente diferente. Eu só tento trazer para os pés no chão. Na boa, nós não podemos desinformar aqui. O Palmeiras está despirocado. Velho, o Palmeiras tem 6 pontos depois que ele foi eliminado. Claro que eu vi, e esse último eu vi com atenção e sequei. Só que a grande questão é, os caras jogaram mal e ganharam. A gente não pode chegar aqui. Jogaram mal. Hã? Eles não jogaram mal. Não. Jogaram mal, sim. Tá jogaram mal. Jogaram mal e se continuar jogando dessa forma, o Inter chega na Você frente. entender. O Santos podia ter... Se o Palmeiras continuar jogando da forma que está jogando depois das eliminações e o Inter continuar jogando como está jogando, o Inter é o campeão brasileiro de 2022. Não, tudo bem. Sabe como é que se mede isso? Só que assim, ó, eu só não posso achar Isso que não tem como medir, o Palmeiras, cara. os caras do Palmeiras estão se batendo e não sabem para onde vão. Isso eu não posso dizer aqui. Ontem estava tomando um banho do Santos. É verdade, mas eu sei que A expulsão fez mal. Você não viu o jogo? Acabou de não viu o jogo, Ribeiro. Podia ganhar. porque Foi um banho de Ele bola. viu um pouquinho, no pouquinho que ele viu. porque Soteldo sobrou. Soteldo que eu vou te acabou. dizer, Aquela bola que bateu na parte de trás da o que eu vou trave. te dizer tem muito mais a ver com o Inter do que todas essas coisas que vocês falam. Palmeiras, Galo, Atlético, Fluminense, que aliás assumiu a segunda colocação, né? O Flamengo é freguês do Fluminense esse ano, né? Fernando Diniz, o Fluminense ganha um e no próximo jogo toma 3. Vocês estão tão preocupados com a cerca e estão esquecendo que o Internacional tem que fazer o tempo de casa. Assim, ó, então, eu humildemente, porque eu sou um cara humilde, né? Vou aguardar essa força colorada que certamente virá na vitória hoje sobre o Atlético Goianiense, entendeu? Para poder projetar para a próxima rodada, secar o Palmeiras contra o Atlético Goianiense, né? O Inter vencendo contra o Bragantino, porque senão nós vamos teorizar apenas sobre os outros, esquecendo que o Inter tem que fazer a parte dele. Primeiro tá? eu queria só te informar que se a gente sempre esperar os jogos para poder comentar, a gente vai, por exemplo, hoje botar um programa de culinária, alguma coisa aqui no horário, porque o Inter joga só de noite. A gente tem que comentar antes. Segundo, talvez eu não tenha a análise que a entender. gente faz em relação ao Internacional, não sei se o amigo tem acompanhado os últimos jogos do Inter, é em cima do desempenho Tenho até do Internacional. comentado eles. O que a gente está analisando do Internacional é em cima do desempenho. O desempenho do Internacional dos últimos jogos aponta que o Inter tem muitas chances de ganhar de um semi-rebaixado, que é o Atlético Goianiense, e ganhar do Bragantino e do Santos em casa. Pode desconhecer. E o que o Palmeiras está jogando nos últimos jogos não aponta que ele vai ganhar do Galo em Minas e do Botafogo no Rio de Janeiro. Vocês estão me tratando como um sonhador, como um maluco, e eu não admito isso. Eu não admito isso. Porque eu sou o único aqui que estou analisando em cima de fatos. Eu estou apresentando desempenhos. Mas não, isso é não, exato.
Vocês estão chutando. Vocês estão chutando. Eu estou falando sobre fato. Eu só vou rebater com um fato. A única coisa que o Baldasso erra, e eu me permito sonhar junto contigo, Baldasso. Eu vou te abraçar nessa. É possível. Sim, nós podemos, já diria Barack Obama, tá? Mas o que eu quero colocar aqui só não vamos chamar o Palmeiras de mentalmente fraco, como foi falado na sexta-feira, porque mentalmente é o que eles mais têm. Eles foram expulsos e ganharam com a menos. O Abel Ferreira ontem quase bateu no auxiliar técnico. Ele tá completamente fora. Vamos ver o César, vamos ver. Eu queria que tu citasse quando fizesse a avaliação do time do Inter, uma situação que eu acho que vai à prova hoje. O Inter perdeu 2 jogadores que vinham muito bem, né? Sobretudo o Johnny no meio-campo, que vinha bem, e também o Wanderson. A questão é, o Inter consegue manter o mesmo nível? Edenilson e Pedro Henrique. Pois é. O Edenilson, eu acho. O Pedro Henrique, em relação ao Wanderson, eu tenho dúvidas. E aí entra na discussão do Meneghetti, que acredita que o Pedro Henrique, inclusive, deve ser titular do Inter. Junto com o Wanderson, queria junto com o Wanderson. Hoje é um dia para a gente notar isso. Eu tenho uma ideia, para mim o Palmeiras não vai ganhar todos os jogos. Eu fiquei impressionado com o Palmeiras ontem, tá? Fiquei impressionado com o Palmeiras. O Palmeiras jogou contra um bom time que vem jogar em Porto Alegre aqui. Mas vai ser batido facilmente pelo Internacional, dado que vem jogar em Porto Alegre. E eu gostei muito da atuação do Santos ontem. Vocês lembraram o Soteldo, tem o Ângelo. Que está com o técnico interino, nem tem novo treinador. Nem novo treinador. Que vem a Porto Alegre e aparentemente tem bons jogadores. Pode ser um adversário perigoso para o Inter, o Palmeiras teve dificuldade. Mas hoje, para mim, é o jogo pontual para o Inter. Eu também acho. Hoje é o jogo pontual. Eu também acho. E é o jogo aquele o jogo do está acontecendo. Por quê? Porque um tropeço hoje vai te trazer amanhã para o programa com uma ideia. Por que tu tá preocupado? O Inter hoje vai ter o titular da seleção brasileira com o Tite. Aliás, eu espero que o Tite adie a sua viagem, né? Que ele vá só amanhã para poder estar no estádio hoje. Onde é que é o jogo hoje, Paulinho? Qual é o estádio hoje do jogo do Antônio Ascioli? Eu espero o Tite lá para ver o Pedro Henrique lá jogar. E hoje o Internacional vai enfrentar um adversário que é ruim na média do Campeonato Brasileiro, que é o adversário mais próximo do penúltimo colocado. Do Juventude, né? E tem um número de pontos ainda. Mas hoje engana um pouco, né? O Atlético Goianiense está nessa situação, ele não é tão ruim assim. O Atlético Goianiense está vivendo o ano da sua história. O Atlético Goianiense esteve prestes a chegar à final da Sul-Americana e à final da Copa do Brasil. Só serve, por exemplo, a tua comparação sobre a força mental. Eles têm uma eliminação na Sul-Americana terrível, né? Eles têm uma eliminação. As duas? Na Copa do Brasil também tinha 2 de verdade. Também, mas no jogo da semana passada... Dávila, vamos colocar o presidente Romildo Bolzan falando sobre recuperação agora contra o esporte? Porque ele, Romildo, teve várias conversas, tá, Meneghetti? Inclusive com o grupo de jogadores, e o jogo contra o esporte precisa ser o jogo da recuperação, até para não deixar baixar aquela onda de euforia e otimismo que tomava conta das arquibancadas. O presidente acredita muito que é possível sim a recuperação amanhã contra o Sport Recife. Tem consciência que às vezes quando faz uma boa partida, todo mundo sabe quando faz uma boa partida, quando não faz uma boa partida. E o nível de cobrança interna que se dá é exatamente no sentido de chamar atenção para aquilo que não houve, que não foi bom. Quer dizer, o que houve ali, na verdade, foi diagnosticar de uma maneira franca, aberta, um debate correto, um debate leal daquilo que não foi bom. E é isso que vale. Por internamente no vestiário, é isso que tem importância. Quer dizer, as coisas serem dialogadas e trabalhadas e informadas e cobradas de uma maneira leal, porque é legítimo fazer isso. Então, é isso que aconteceu ali. E isso dá muito mais um ambiente já de preparação para o jogo de terça-feira, quer dizer, o jogo de terça-feira e para aqueles que vêm pela frente. É aquela situação que a gente tem que confirmar a nossa posição e quanto mais cedo nós confirmarmos a nossa posição, melhor para todo mundo. Essa que é a verdade, não dá para chegar para o final. Tem que esticar a corda enquanto possível, quanto mais cedo possível, para terminar, vamos dizer assim, matematicamente essa situação. E as conversas que tiveram ali foram absolutamente conversas de lealdade internamente, e é isso que tem que ser nas horas que a gente tem dificuldade. O Grêmio transformou esse jogo contra o Sport num jogo diferente. Se o Grêmio tivesse pelo menos empatado contra o Novo Horizontino, era mais um jogo para celebrar o seu novo técnico, para olhar para 2023, eventualmente para criticar algum jogador que o torcedor não gosta. Agora não, César. E eu te pergunto, que comportamento tu acha que terá o torcedor gremista amanhã às 7 horas na Arena? Meneghetti, pela atualização da manhã, nós vimos perto de 8 mil ingressos vendidos, expectativa de público na casa de 27 mil torcedores. O que eu acho bastante para uma terça-feira às 19 horas, vamos lá, 30 mil torcedores. Só que essa ideia do torcedor para o jogo,
E me parece que, como a gente está se aproximando do final do campeonato, é preciso ter uma ideia de que não adianta mais, entendeu? Agora tem que ir com a cabeça para apoiar, tem que ir com a cabeça de passar por esses 9 pontos, 8 ou 7 pontos que faltam para o Grêmio subir. Depois disso a gente vai sentar e vai discutir. Então eu vejo o torcedor com medo, eu vejo o torcedor assustado, eu vejo um torcedor já começando a ter uma ideia, tá aí, se perde. Aí é que tá. E se perde, como é que vai ser? Então eu vejo um torcedor paciente e entendendo que tem que passar pelos 9 pontos. E passam, sinceramente, Meneghete, por uma vitória. Esse jogo contra o Sport, ou tira o Sport completamente da disputa contra o Grêmio, ou coloca o Sport na briga. Esse é o jogo do acesso. Mas coloca na briga o Sport, o Londrina, né? O Grêmio vai tendo tropeços importantes, aí o Londrina não consegue confirmar vitórias que, em tese, são vitórias fáceis para se aproximar. Aliás, tem uma informação que vem lá do Paraná. Aí tá o Baldasso aqui torcendo pro Londrina, secando o Grêmio, né? Torcendo pro Londrina se aproximar do Grêmio. Aí vem uma informação do Paraná que o Londrina está por vender o mando do jogo. Desistiu. Vendeu e desistiu. Já caiu isso. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, entregar o mando de Campo Grêmio, que em Cascavel só tem colorado e gremista. Tá, mas é que a ideia, isso estava por acontecer, o Londrina jogaria em Cascavel para ganhar dinheiro. Porque o Londrina não achava 2, 3 vezes antes que ia chegar nesse momento disputando com o Grêmio. E aí quando eles viram assim, opa, a gente pode subir, não aí é eles desistiram. Nesse momento não é nem com o Grêmio, é com o Vasco. Tu tratou 27 mil pessoas no jogo de amanhã como aceitável, César. Não é aceitável, é fantástico. É fantástico diante do que aconteceu na última sexta-feira. E eu acho que o pensamento do torcedor do Grêmio é justamente esse que tu colocou. Eu acho que é uma divisão bem clara que a torcida do Grêmio estabelece. Não, depois discutimos outras coisas, vamos confirmar esse acesso, vamos lá, vamos apoiar. Esse é o pensamento. Né? Só que, por outro lado, eu vi o teu discurso ontem e eu acho que é um discurso meio que uníssono com a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio não quer que fique mais ninguém. Ninguém. Nem os heróis. Ninguém. A torcida do Grêmio quer que chegue no final do ano, que se mande todo mundo embora. Ô, Ribeiro, é legal que a gente chegou em setembro e aí o Baldasso, o César e o Meneghetti concordaram com as nossas duas teses. É que assim, ó, eu acho que a gente está aqui para discutir o Inter e o Grêmio, não para vangloriar teses, né, cara? E é muito bom isso, porque se a gente fizer essa avaliação em relação às opiniões de vocês, são 180 neste momento no ano, né? São 5 programas por semana, então são 180. A gente concordou com a primeira. Talvez a gente esteja bem. Aproveitamento de Grêmio. Lembra, CCD, quando tu falaste sobre o Cruzeiro e tu disseste o seguinte, é que o Cruzeiro é bobagem que está, eu usei esse termo, não sei se foi o que tu usou, só foi o que veio na cabeça, que está acostumado com a Série B, porque são outros jogadores, um outro técnico, até um outro presidente, um outro dono do Cruzeiro. Tem um detalhe que não. E que eu acho que é o que faz a diferença. Eu queria até naquela hora te rebater, mas que bom que o assunto voltou agora. O ambiente. A torcida do Cruzeiro entendeu muito mais essa história, Baldasso, do abraçar. Porque a torcida, e não é uma crítica à torcida do Grêmio, porque não é normal ver isso. A torcida do Grêmio, durante todo o ano, não conseguiu entender, e tinha ranço, é a palavra que eu uso para definir, quando o time jogava mal. Quando o Roger, por exemplo, estava vencendo e botava mais 1, 2, 3 volantes e tu dizia assim, mas por que não vai e não mata o jogo? E eu também ficava assim, porque o Grêmio não tem condições de jogar bem, a gente viu isso. A torcida do Cruzeiro já está, no terceiro ano, preparada para a Série B. E isso faz diferença. A torcida do Cruzeiro tem ainda jogo 40 pila ingresso, cara. A torcida do Grêmio, a dificuldade que o Grêmio teve o ano inteiro com a Areia, eu não acho que a torcida do Grêmio não esteja indo. Acho que não esteja indo. E é um dos pontos mais nevrálgicos da torcida do Grêmio. Tem que trocar o assunto, JB. Me desculpa, tá? Tem que trocar o assunto que a gente tem que falar do futebol feminino e eu quero fazer aqui 2 elogios. Primeiro é o time do Internacional. Para quem não acompanha o futebol feminino com tanta aderência, o time do Corinthians é o melhor time do futebol feminino do país nos últimos anos. Tricampeão nacional, tem um timaço, tem um projeto de longo prazo maior, contrata jogadores de outros clubes, tem um investimento maior. Então este é um ponto. E o time do Internacional, das Gurias Coloradas, fez um enfrentamento em condições de igualdade contra este Corinthians e, na minha opinião, foi até melhor no jogo em vários momentos e mereceria a vitória. Acho que o Inter saiu com um placar amargo ontem pelo que as Gurias Coloradas jogaram. E o segundo, a torcida do Internacional. A gente teve lá um pequeno problema, se ia abrir este ou aquele setor do estádio. Isso foi durante a semana. O fato é que quase 40 mil torcedores foram incentivar o time das Gurias Coloradas.
Público maior que muitos jogos do time do Mano Menezes, ou de Abel, ou de Cacique, ou de Ramírez, ou de Aguirre. Um baita público prestigiando as gurias coloradas, Baldassi. Eu considero o dia de ontem um dos mais importantes da história do Internacional. E eu quero dizer uma coisa para vocês que estão assistindo, para vocês terem o tamanho do que acontece. Em 1940... houve um jogo no Pacaembu de futebol feminino, 1940, e tinha muita gente e tal, e houve uma repercussão imensa, negativa naquela época, tendo uma premissa machista de que mulheres não poderiam jogar futebol. Um ano depois, o governo Getúlio Vargas estabeleceu uma lei que proibia mulheres de jogar futebol, porque mulher ia contra a natureza feminina, porque a mulher tinha que ser mãe e não jogar futebol. Isso é grave? Você acha grave? Então deixa eu te dizer o seguinte, essa lei perdurou de 1941 até 1979. 79, há 40 e poucos anos. Há 40 e poucos anos é muito, não. Na história da humanidade, 40 e poucos anos é ontem. Até ontem, as mulheres eram proibidas de jogar futebol. E ontem nós tivemos um jogo de futebol feminino no Beira-Rio com 36 mil pessoas. E digo mais, Meneghetti, as pessoas que estavam lá ontem, não é aquela coisa assim, ó, domingo de manhã não tenho nada para fazer mesmo, vou lá no Beira-Rio. Não. Teve excursão do interior, excursão de Santa Catarina, excursão do Paraná. A torcida que foi ontem veio para torcer para o Internacional. No caso, ontem, tendo as meninas representando a camisa do Inter. Então, ontem é um dos dias mais importantes da história do Internacional. Certo. Eu queria, dentro dessa linha, dizer que para mim é um dia histórico também, mas eu queria olhar por um outro ponto. Ontem o Inter fez ingressos que eram alimentos, né, que levantavam alimentos para entidades, e aí se levantou muita coisa. O que é preciso pensar? 37 mil torcedores, muitos deles conheceram o Beira-Rio ontem. Muitos conheceram o Beira-Rio ontem, porque não tem acesso. Talvez a gente comece a ter que imaginar ambientes que sejam mais inclusivos para a população, e ontem me parece que é um embrião disso. 27 mil quilos de alimentos. Esse é um outro ponto fundamental também. Olha só, a Michele Silva, da Rádio Bandeirantes, foi a comentarista. A Rádio Bandeirantes transmitiu o jogo num belo trabalho de prestação de serviço, de informação, de acompanhamento sobre este momento histórico. E a Michele Silva nos deixou uma análise deste Inter e Corinthians 1-1. Fala, Meneghetti, tudo certo? Prazer estar aqui no Donos da Bola da TV para falar desse jogaço entre Inter e Corinthians pela partida de ida do Brasileirão Feminino, um jogo que teve uma presença de público intensa no estádio Beira-Rio, com recorde de público do futebol feminino entre clubes no Brasil, e a torcida colorada empurrou a equipe das gurias coloradas nesse jogo. As gurias agradeceram muito após a partida, conseguiram inicialmente até um bom jogo, né, no primeiro tempo, pressionando muito alto a equipe do Corinthians, impedindo essa saída de bola construída que o técnico Arthur Elias, das Brabas do Timão, tem o costume de fazer. O Inter deu dificuldade para o Corinthians e isso é muito bom para a partida de volta. Para esse jogo, a Milene abriu o placar, depois a Jennifer conseguiu o empate do Timão, no mesmo placar da partida da primeira fase pelo Brasileirão, 1-1, com as mesmas autoras dos gols. No final do segundo tempo, teve a atleta Isabela, lateral esquerda, sendo expulsa. Isso é problema para o jogo de volta. A esquerdinha deve assumir o lugar dela para essa partida em São Paulo, que deve ter a presença de bastante público na Neoquímica Arena. Um abraço. Valeu, Michele. Quero cumprimentar aqui a equipe da Rádio Bandeirantes e também a Esther Fishborn, que fez parte da transmissão nacional da TV Bandeirantes para todo o país. No próximo sábado, 14h, o jogo de volta lá em São Paulo. Nós vamos ao intervalo, mas o Dávila conversa com vocês na live do YouTube. Vem comigo aqui, cara. Estamos no intervalo e nós temos 17 mil neste momento participando. Tem uma galera aqui falando uma bobagem enorme, né? Daqui a pouco o Santos vai pegar, velho. Vai pegar. Flávio Five, o que tu tá dizendo aqui? Salve, Flávio. Beleza, um grande abraço pra ti. O Jefferson é nosso, diz o Xande Cielo. Por quê? Só porque ele tava de lenço vermelho, cara? É aquele papo de Maragato e Chimango, cara. Amanhã é 20 de setembro, né? O Jefferson já tá ali fardado. É daqui pro acampamento Farroupilha, é bem pertinho. Deixa o Jefferson é nosso, a galera tá aqui em cima do Jefferson. Salve Daniel, que tá participando conosco. A Júlia Belmude, ontem torceu para o Corinthians, a Júlia. Vinícius Fernando, o Paulo pergunta, Matheus,
Fernando Henrique tem vaga nesse time do Grêmio ou continua na geladeira? Continua na geladeira, tá treinando com transição. Tá congelado, inclusive. Vinícius Rodrigues, desafio aceito, cara. João Eduardo Dreyer, Jefferson Maragato. Pô, Jefferson fez um sucesso hoje, hein? Jefferson com moral na galera. O Vaguinha Colorado, diz o Luan Silveira. Meu Deus, que novidade! Eu fiquei surpreso ontem com essa notícia. Vaguinha deles, o Vaguinha deles, cara. Abraço, Dávila. Qual é a boia de hoje? Soares Alain, me ajuda, Chiclete. Arroz, feijão. De novo? Sobrecoxa assada. Pô, mas descemos quantas galinhas, hein? Pô, meu Deus. Coitado da galinha, velho. Dávila, tá aí, ó. Qual é a bet de hoje? Eu falei minha bet lá na KTO, é 1-1, cara. Não tô nada confiante. 8 da noite tem transmissão na Rádio Bandeirantes, lembrando do jogo do Colorado contra o Atlético Goianiense. Tá acontecendo, mas pode parar de acontecer. Então vamos acompanhar de pertinho esse jogo, né? Cadê o Mr. Tiger, Dávila? Tá sumido o Tiger, abraço. O Tiger está emprestado, né? Emprestado lá no apito final. Depois que acabar aqui, cola lá no apito e confere o que o Tiger tá falando. Jorginho, papo cabeça com o Matheus. E uma bergamota do lado, eu não sei porquê, velho. Abraço, Dávila. Abraço. Quando é que tu vai assumir que é tricolor, Dávila? Ué, vai pra lá, velho. O resultado final da nossa enquete interativa. Vamos colocar no ar qual é o principal problema do Grêmio. Qualidade dos jogadores venceu e venceu e venceu. 74%. Falta de confiança do grupo 7, Cascudo 19. Até amanhã. Tchau, gurizada.